Olá, amigos da TV Com, canal 11 da Baixada Santista. Está começando agora o TV Com Debate Praia Grande. TV Com Debate Praia Grande é um programa que você já está acostumado a ver de segunda a sexta-feira aqui na TV Com, canal 11 da NET, às 7 horas da noite. Então é de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite. Você assiste o TV Com Debate. Se você quiser participar do nosso programa, é muito simples. Acesse nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate e mande a sua mensagem para a gente através do inbox. Não tente colocar na nossa linha do tempo, porque ela é travada e você não vai conseguir. Então você manda inbox, até para preservar você também. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão, entrar em contato conosco e também sugerir entrevistados para o nosso programa, para que a gente receba aqui. Nesse primeiro bloco do programa de hoje, nós vamos receber ele, que é... Tem que olhar aqui no papel, porque o cara tem muita coisa. É ator, diretor, escritor, psicanalista, tem isso também, acadêmico da Academia de Letras do Brasil, arte educador, pedagogo, entre outras coisas. Ele encontra tempo também para manter um grupo de humor. Augusto César, eu vou chamar ele o tempo inteiro de Guto. Tudo bem, Guto? Ô, Carlos, prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu. No teu programa e estar aqui para falar um pouco mais de cultura, né? É tão poucos espaços para falar de cultura. Estou aqui aberto para a gente conversar e bater um papo. Maravilha. Então começa falando um pouquinho da tua experiência, né? Como é que você começou, Guto? Olha, você é daqui de Praia Grande mesmo? Não. Eu sou de São José do Rio Preto, sou do interior. Então bem lá, interior, hein? São José do Rio Preto é longe, hein? Lá perto de Santa Fé, para aquele lugar lá, bem longinho, né? E você conseguiu encontrar um lugar que é mais quente que Praia Grande? Você viu que coisa? Lá é bem quente mesmo. E a questão assim, a arte, ela apareceu comigo através do teatro. Então foi uma época que eu estava fazendo alguns cursos, estudava e de repente pintou a oportunidade de fazer teatro. Só que teatro lá para o interior, naquela época era muito complicado, né? E que época era 96, 95, 96, mais ou menos aí. Aí eu comecei a fazer um grupo de teatro. E, apaixonei. Você criou o grupo de teatro ou você entrou no grupo? Eu entrei num grupo na escola, que era a Escola Persona na época lá, né? E uma escola assim que estava surgindo, e as pessoas, uma novidade, ia muito festival lá em São José do Rio Preto, festival bastante conhecido lá de Rio Preto, né? E começamos a fazer os cursos. E aí comecei a gostar, envolver. Então a minha primeira intervenção cultural na arte foi no teatro, como ator. Aí depois comecei a pegar gosto, aí comecei a aprender também para dirigir. Então foi todo esse processo. Então o processo cultural comecei como ator, depois como diretor de teatro, né? Foi os primeiros passos. Que idade você tinha? Eu já tinha um pouco, já estava com 17, 18 anos, já estava um pouquinho já avançado, né? Trabalhava na rádio. É legal que tinha entendimento, né? Já começar. Já tinha experiência em rádio, né? Mas, você já tinha feito rádio? Isso, operador de som, né? Na época. Operador Aquele analógico sonoplasta. ainda. O sonoplástica, né? Sonoplasta. Então foi a minha primeira experiência na área. Que rádio que você trabalhou? Eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Clube de Tanabi, a segunda rádio mais velha do interior. Tanabi, uma cidade de 20 mil habitantes. E hoje tem até time de futebol lá. Tem, Tanabi Esporte Clube, né? Que revelou Edilson para o futebol brasileiro, né? Tá vendo só? Então, Tanabi é Tanabi. Tanabi é Tanabi. E revelou você. Você viu? Tá aqui, né? Depois veio... De Tanabi para Praia Grande. Exato, para o mundo. Que agora nós estamos para o mundo, é através do facebook.com, TV Com Debate Praia Grande. Isso. E aí fui me envolvendo, né, cada vez mais com a questão cultural. Nunca fiquei parado numa coisa, aí comecei a querer escrever, comecei a escrever textos de teatro, participar de grupos sociais, entidades ligadas à área, né, academias. E aí fui envolvendo para fazer todas as atividades e chegar a esses pontos, né. E aí depois veio os cursos, né. Certo. Quando é que você veio para Praia Grande? Para Praia Grande eu vim em 2004, mais ou menos. Eu vim para trabalhar na Rede Objetivo. Que aqui a gente ia trabalhar, dar aula de teatro, como eu dei aula em São Vicente, né, de teatro, dentro da rede. Em São Vicente, Praia Grande, Rede Objetivo, você diz Rede Objetivo? Cursinho Objetivo. Cursinho colégio. Colégio Objetivo. Aí eu fui dar aula de teatro lá dentro. Então nós ficamos lá até 2013. Dando aula, né? Então eu vim para a região. Então você começou em 95 lá em São José do Rio Preto. Isso. Ficou lá até 2004. Isso. Lá montamos grupo de teatro. Lá tinha a companhia Recrear Palhando, que é a minha companhia hoje, né? Você criou lá? Eu criei lá. Foi minha companhia, fiz teatro. E o que você chegou a fazer lá nessa época? Você ficou 95 a 2004, 9 anos. Montei vários espetáculos teatrais. Já escrevia textos, né? Montei o Dum Pequeno Aprendiz em Busca da Magia. Esse espetáculo, em 3 anos nós chegamos a 50 mil pessoas assistindo o espetáculo. Fizemos uma produção, foi... Porque a gente pensa do interior
interior a produção é pequena, mas não, foi uma produção muito boa. 50 mil pessoas em quanto tempo? Foi em 3 anos. 3 anos, a gente fazia SESCs, fazia prefeituras, né? Um processo assim legal. Porque eu fui sempre muito ligado a projetos sociais, dar aula em arte e educação com agentes jovens, projeto Curumim. Então esses projetos sempre fui muito envolvido, né? E nessas aulas você fazia o trabalho integrado. Então você tinha eventos nossos que tinha mais de 2.000 adolescentes, isso no fim de semana fazendo 8 apresentações no teatro. Oh, que então a gente sempre foi assim, bem... Eu e minha parceira Maria Luísa de Paiva Diniz, você vai ter oportunidade em outra ocasião da Luísa vir falar dela aqui também, que tem um histórico bastante. Para a gente conversar, sim, lógico. Sim, sim. Aí em 2004 você veio aqui para a região? Aí sim, eu já vim para o Objetivo aqui e paralelamente com o Objetivo eu fui para a Prefeitura de São Vicente, lá trabalhar na Secretaria de Cultura, onde nós desenvolvemos um dos projetos que nós vamos comentar aqui hoje, que é o projeto São Vicente Encena a História. Ah, isso aí foi em 2004? Foi em 2004. E na época foi um pedido que nós entramos na secretaria, da oficina. Mas né? essas fotos que nós temos aqui do São Vicente Encena a História... Eu acho que está mais para frente, porque é o Anchieta já são recentes, parte. né? São recentes. Aí já do projeto, da volta do projeto agora. São Vicente Encena a História. A história, né? Esse é o projeto. Vamos ver então uma foto aí já do projeto do Guto? Se passar o Anchieta já faz parte do projeto, né? São cenas do projeto. Essa foto aqui, então, é onde é? É ali na Biquinha, não é isso? Correto, é lá na Biquinha. Era um dos pontos, né? Porque no projeto São Vicente em Cena, nós montamos 4 cenas, que seria o Anchieta, para apresentar na Biquinha, e a Lenda de Pupiara, que é apresentada na Praça 22, a Fundação da Vila, que apresentava na Vila, em frente à igreja, né? Nossa Senhora da Conceição, e a história do Martim Afonso, Sonho de Criança, na Casa Martim Afonso. Então, essas 4 aqui também cenas, ali na 22 de janeiro. Ali. Então, essa cena era apresentada para esses espaços. Só que depois a gente apresentava na cidade, nos teatros, foi lá para o Brás Cuba, foi para Cubatão, Praia Grande, no mapa cultural, aqui na praia, né? Tá, e essa encenação aqui foi feita agora, essa que a gente acabou de ver. Essa é mais recente. Essa que a gente acabou de ver foi agora recente, em 2017. Foi na reinauguração da Biquinha. Da Biquinha, aquela remodelação que eles fizeram. Tem até uma foto aqui, essa segunda foto aqui, é a encenação bem em frente à Biquinha de Anchieta mesmo, né? Justamente. E aí, o que vocês encenaram ali? É a história do Padre Anchieta, que a gente fala assim, um projeto que a gente tem em Anchieta, Caminhos de Anchieta, então aí conta a história, toda a parte do processo de catequização dos índios, a questão da língua, porque o Anchieta foi o primeiro grande arte educador que usava o teatro para catequizar os índios, né? Que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, mas o primeiro dramaturgo, vamos dizer, no Brasil, foi o Padre Anchieta. Né? Olha que é uma coisa interessante, né? E ele foi vanguardista em uma série de coisas, sim, né? Foi bastante. E a questão até, porque ele valorizava a língua, e mais uma coisa, né? A gente fala muito do Paulo Freire, vamos dizer que ele é a origem de Paulo Freire. Quando ele falava, você valoriza a cultura do lugar para que você possa vir trazer a sua cultura. Então ele fazia isso, ele valorizava a questão dos nomes indígenas, da língua dos índios, né? Para poder passar a cultura portuguesa, de uma certa forma, da religião, tudo, mas integrado, valorizando e respeitando as tradições indígenas. Então, é uma cena de 15 minutos que a gente, fragmentalmente, a gente passa por esse processo aí. E você mantém sempre, por exemplo, lá na Biquinha, agora em 2017, você apresentava sempre o mesmo trecho ou tinha trechos diferentes da história? Não, aí no caso... Esquetes, né? Esquete. Na verdade, foram 4 cenas de esquetes. Então, na verdade, essa daí foi a mesma história, porque passa de contar dessa parte da catequese até a fundação de São Paulo. Em 15 minutos a gente tem tudo isso na cena, né? Então, de uma maneira fragmentada, passa toda a história de Anchieta, né? E esse projeto, então, você teve início em 2004? Isso, não, esse projeto ele teve início em 2007. 2007, 10 anos então. Isso. Porque aí ele na foi época que você ainda estava no Objetivo. Correto, quando nós chegamos. Aí o secretário de Cultura na época era o Pedro Gouveia, né? E E depois agora ele é o prefeito. manteve, e agora ele é o prefeito, ele já pediu o projeto de volta. Então, que maravilha. certeza que o projeto vai estar aí por São Vicente. Ah, maravilha. E depois, qual foi o outro projeto que você desenvolveu? Aí, paralelamente com esse projeto, nós começamos a trabalhar o projeto do ELA, né? O projeto do ELA, o que aconteceu? Eu tinha sempre um sonho de montar um monólogo. E a minha parceira, Maria Luísa, ela é poetisa, né? Então, sempre projetos paralelos. Então, tem o ELA e a gente estava fazendo paralelamente um programa de televisão lá na TV Primeira de São Vicente. TV Primeira. A gente tinha o TV Arte e a gente a TV Primeira também está voltando agora. Vai que voltar, o Pedro justamente. Gouveia tá a gente tinha a TV Arte
e o Baú da Vovó Lulu e o Palhaço Plim Plim, que era um programa infantil que a gente tinha lá, dramaturgia na região. Fomos bem pioneiros nisso aqui, para a Baixada. E aí, nesse processo, eu conheci o Roberto Marques na entrevista para ele falar da vida dele. Juju, que também vem aqui no nosso programa em breve. Justamente. E aí ele contou a história dele, que quando ele conta a história dele a gente se encanta, né? Sim, claro. E aí nós resolvemos fazer um desafio. Vamos montar um projeto de humor na Baixada? De uma maneira tranquila, sem pressa. Aí surgiu o projeto Essa é Boa. Tá, mas o Ela, vamos voltar do Ela. Isso, mas aí é o que eu queria trazer, para a atriz, a Cris. Aí, então, dentro do projeto Essa é Boa, a gente foi começar a puxar os atores para entrar no projeto. Sim. E um dos atores foi a atriz Cristiane Rezende. Então, a Cris, ela fez o Essa é Boa, talentosa atriz, né? E aí, um dia ela conversando... Que vai estar com a gente já no segundo bloco desse programa. E aí, conversando com a Cris falou, Guto, eu estou precisando de um desafio. Eu falei, que desafio? Eu quero montar um espetáculo, mas um tema sério, alguma coisa assim que eu possa me sentir desafiada, né? E eu, na época, eu já estava em dívida com a Maria Luísa de montar um texto dela, porque ela já tinha montado textos meus. E eu nunca tinha montado em direção o texto dela, né? Que ela é poetisa. Sim. Peguei e falei assim para a Cris, você quer topar um monólogo, encarar um monólogo? Ela falou, eu encaro, né? Teve coragem. E aí nós buscamos adaptar o texto da Maria Luísa, o Ela, e montamos o espetáculo Ela, que a Cris é um espetáculo intimista, aproveitou também a minha experiência de psicanalista, tem toda aquela questão do arquétipo junguiana, onde da mulher, dos símbolos, da integração, então é um espetáculo. Eu sou sincero, eu assisti a peça, achei muito legal, a Cris é muito competente, mas é aquela coisa, né? Muita coisa ali eu não entendi, sou muito honesto, tá? Sou sincero em dizer, muita coisa eu não entendi. Tem uma foto da Cris aí encenando, depois a gente vai mostrar a foto, na hora que a Cris vier também, que ela estiver aqui batendo papo com a gente no segundo bloco, nós também vamos mostrar a foto, mas vamos aproveitar e mostrar essa foto agora do Guto, né? Porque o Guto já, como ele dirigiu a peça, foi a Maria Luísa que escreveu e tudo, mas ele está falando, tem a foto da Cris aí na sua tela, que ela justamente encenando a peça. Interessante essa questão que você falou de entender é muito subjetivo. Sim. A questão na arte... Cada um entende de um jeito. Justamente, a liberdade não é fechado, né? Claro que eu, como diretor, eu tenho uma proposta, mas jamais eu posso me prender que o entendimento é o mesmo. Então, como livro, eu escrevo o livro, mas eu não tenho domínio em questão de entendimento do livro. Então, nesta questão, ela é muito livre, né? E é uma coisa, o ser humano tem isso, né? A gente tem notado isso muito hoje em dia, entrando até na tua parte... profissional da coisa, né? Hoje em dia as pessoas entendem o que elas querem entender. Você chega assim e fala, essa caneta é azul. Aí a pessoa fala, essa caneta é vermelha. Não, o Carlão falou que a caneta é vermelha. A pessoa está vendo que a caneta é azul. Vocês estão vendo com fundo escuro aqui, né? Mas não é azul, tá? Mas a pessoa fala, não, a caneta é vermelha. Então as pessoas entendem o que querem. Então hoje em dia a coisa ficou bastante complexa, né? Para a gente poder ter esse entendimento. Até eu tenho uma preocupação muito grande em ser muito claro aqui no programa, para que todo mundo que veja entenda. Por isso que eu estou trazendo essa parte aqui. Até pedi a tua intervenção nesse assunto, que não estava na nossa pauta, porque... Hoje em dia a falta de entendimento, né? É um troço assim que me deixa bastante preocupado, porque as pessoas entendem o que querem. Sim. Isso é na política, isso é no futebol, isso é em qualquer área que você quiser. E está tudo muito intolerante. Sim. As pessoas estão imediatismo, né? Intolerantes, cara. Então, às vezes, você posta uma coisa numa rede social e você é xingado pelas pessoas. Justamente. Você não pode ter opinião. Se você tiver opinião que divirja de outra pessoa, ela vai e te ofende. Uma agressão total. Então o negócio está complexo. Não, está complexo, sim. Eu acho que, assim, só para não encurtar, que até o tema não é, a gente pode um dia vir aqui só para falar de psicanálise, que é um campo fantástico, né? Que de repente estou autoconvidando, mas de repente a gente pode uma hora... Porque a própria, no estudo da psicanálise, só para entender um pouquinho isso, o nosso cérebro ele é complexo de natureza. Sim. Então, quanto mais elementos você trabalha, mais a possibilidade de complexidade você tem. Então, o que acontece? No mundo hoje que você tem muitas sugestões, você tem muitas... Excesso de informação. Justamente. E não tem aprofundamento, que ela vem na superfície. Exato. Então, a complexidade... Rasa, né? Informação justamente. Rasa. Então, há uma necessidade da gente daquela parada, vamos pensar antes de falar, né? Então, mas está ao contrário, a gente está falando muito sem pensar. Muita gente faz isso. Tem uns políticos lá em Brasília também fazendo dúvida, isso. Né? Direto. Esse é o campo. Esse é o problema. Bom,
para a gente não ficar Voltando, parado só num assunto, falamos Sim. do ela, já saímos um pouquinho fora do teu assunto e começamos a falar de política, psicanálise. Sim. Daqui a pouco a gente fala em outras coisas malucas, né? Não? Qual é o teu outro projeto depois do ela? O Pensando Entre Palavras? Pensando entre palavras? Olha, até interessante que para falar no Pensando Entre Palavras e Amigos, ele vem de encontro ao que você começou a falar. Quando você falou de falar de psicanálise, tem tudo a ver com isso. Porque o que acontece? Quando nós montamos o Ela, foi um espetáculo que ele coloca você para pensar, para refletir, para analisar, para se ver. Entra nessa questão da complexidade da mente, do que hoje, o que é falado, o que é visto, o que é mostrado, o que é verdade, se é a verdade é única. Então, mas fechado no feminino, justamente, né? No campo do arquétipo, mas que se a gente for analisar, nossa origem é matriarcal. É o feminino. Sim. Então, o Ela, ele sugeriu para que surgisse o Pensando Entre Palavras e Amigos. O que é o Pensando Entre Palavras e Amigos? É uma palestra como qualquer um café filosófico natural, só que a gente procura ser um café filosófico de variadas, assuntos dos mais variados possíveis, acompanhado com a arte. De repente você tem uma intervenção teatral, você tem uma intervenção poética, você tem uma intervenção musical, artes plásticas. Então você traz outras expressões para fazer uma integração nesse dia da palestra com temas variados. E onde então, são feitas essas palestras? Elas, inicialmente, eu comecei no PDA aqui em Praia Grande. Palácio das Artes, isso, eu fiz cidade. até trouxe um professor para falar de psicologia construtiva, né? E depois fiz no Sebo Café também, né? Mas agora nós fixamos ela no Instituto Geográfico de São Vicente. Então, da terceira... Da Rua João Ramalho, em São Vicente. Não, da Frei Gaspar, 280. Frei Gaspar, eu quis dizer Frei Gaspar. Se você entendeu Frei Gaspar, João Ramalho, você entendeu errado. Esquece o João Ramalho. É Frei Gaspar, do lado de um supermercado dia que tem ali. Isso, 280. Então... Frente à ótica do Nenê. Isso. Todo mundo sabe onde fica a ótica do Nenê em São Vicente. Correto. Então, nós fixamos lá as temáticas. E né? como então, qual é a periodicidade? ela é mensal, é o terceiro sábado do mês. Então, todo terceiro sábado do mês? tem isso. Tá. Tem uma palestra, né? E as mais recentes, que foram as 3 últimas agora, foi uma sobre o Freud, que eu falei, né? O aparelho psíquico. Você que fez? Isso, Sigmund Freud, o aparelho psíquico. Oi? Que horário que começa? Ela começa às 15 horas e vai até às 17h30 mais ou menos, né? Curtinho. E curtinho e cheio de atração, por exemplo. E é no sábado à tarde, né? Um período sábado bom à tarde, para todo sempre, mundo ir. todo sábado não. Todos terceiro sábado às 15 horas lá. E aí teve depois a Regina Dias, que é a presidente da Academia de Letras de São Vicente, que ela fez uma falando sobre os índios que habitavam em São Vicente, que também foi uma palestra interessante. E a última palestra que nós tivemos com uma escritora angolana, Etelvina Conceição. Etelvina Conceição, essa que aparece na tua tela aí, então. Justamente. Etelvina veio de Angola. Ela veio de Angola, ela tinha uns compromissos em São Paulo, ela é acadêmica, ela faz parte da Academia de Letras do Brasil. Que é uma você também faz parte? Justamente. E aí, aproveitando, nós puxamos ela e ela fez uma temática em homenagem ao mês da mulher, né? Então, aí nós tivemos artes plásticas acompanhando, nós tivemos intervenções cênicas com a atriz Maria Luísa, que é minha parceira, né? E interessante que a Luísa fez um mix de 4 peças, de homenagem, 4 peças. Palavras, Mente, Eu, Alma e Ela. Pegou um trechinho do Ela, então ela fez um mix dessas peças aí e apresentou em 15 minutos lá dentro do evento. Em 15 minutos? Em 15 minutos. Porque aí é tudo sintético mesmo, né? Justamente, pelo tempo, né? 2h30 e a palestra de 40... As palestras, geralmente, que é a principal, é de 45 a 1 hora, né? Estourando 1 hora de palestra. Sim. Até para não ser longo, né? Porque as pessoas... cansativo, né? Justamente, porque às vezes o que muitas pessoas reclamam dos cafés filosóficos, às vezes, é o tempo muito longo, né? Então, a gente traz o conteúdo, sim, discutido, aberto. Talvez o que tem de diferente um pouco de um café filosófico é a informalidade, porque é formado um círculo e as pessoas falam, de repente quer fazer pergunta, faz pergunta, não é fechado, é aberto. Então tem isso também. Isso é interessante. Então esse é o Pensando Entre Palavras e Amigos. Tá, e depois vem os Caminhos de Anchieta? Isso, Caminhos de Anchieta. O que é os Caminhos de Anchieta? Dentro do projeto São Vicente em Cena História, já tinha a cena de Anchieta. E a região, como ela tem a questão dos Caminhos de Anchieta, né, que as cidades fazem parte, principalmente puxando para o Itanhaém, né, que lá onde Anchieta foi a parte que Anchieta mais ficou aqui na Baixada. Sim. Então, o Estado vai fazer um projeto, que é os Caminhos de Anchieta, que nós vamos apresentar em vários pontos, em várias cidades, nas 9 cidades aqui da região. Sim. E a partir de quando? A data ainda está para se estabelecer. O Estado, aí isso é um projeto do Estado, né? Do Estado. Então nós estamos aguardando para estabelecer as datas. E a gente fecha no pátio da escola em São Paulo,
né? Pátio do colégio. Isso, pátio do colégio, lá que vai fechar. Isso vai o fechar o projeto. quê? No final do ano. Isso, fechar no 2017. final do ano. Isso. É um ciclo dentro do ano. Talvez não, porque talvez pegue 2017 e 2018. Porque o projeto talvez ele que a gente fala... Bianual. Isso, então que pegue alguma parte ainda em 2017 e feche em 2018, né? Isso tudo está sendo estudado, mas o projeto já existe, o Caminho de Anchieta já está... Tá, e explica assim, mais detalhadamente o que seria esse Caminho de Anchieta. Você vai contar a história dele? Isso, na verdade você pega a história de Anchieta, né, vai contar, a gente vai ver de forma de encenada, né? Ah, vai ser encenada. É uma encenação de rua. Né? De rua. E aí você leva nos pontos. Por exemplo, lá em Itanhaém, eles querem que apresente em frente da igreja. Então a cidade determina o ponto que eles têm interesse de apresentação. E aí a gente vai e apresenta. Só em São Paulo que já é definido que é o pátio. Está definido que é o pátio do colégio, Isso, afinal correto. de contas, porque é ali que tudo começou, né? E com Anchieta. Justamente. E Itanhaém vai ser em frente à igreja? Já tem as outras cidades aqui da região? Não tem a definição de que local que vai ser. E como é que você vai cidades. fazer isso? Vai ser a Secretaria de Estado? Isso é parceria. Que né? vai Por te isso que eu estou orientar falando. em tudo A isso? logística, toda a estruturação do projeto, a gente vai estar elaborando assim que o projeto for aprovado, a parte da logística do projeto, né? Quanto tempo, quantas apresentações, se é uma só, se é duas. Então tudo isso ainda está a caminho. Enquanto o projeto não sai no caminho de Anchieta, ele está dentro do projeto São Vicente Ensena a História. É isso que eu ia te apresentando perguntar, pelo qual é o projeto. número de pessoas que você vai ter em cena, você já tem isso? Geralmente, no projeto São Vicente Ensena a História, uma média de 80 a 100. No projeto, porque aí tem 4 cenas. Agora, só no Anchieta... 80 a 100 integrantes? É grande, porque você tem índios. Na verdade, o elenco é a comunidade. Então, você tem crianças, você tem, na época, né, você tem... Você estilo a reproduz... encenação de São Vicente? Sim. Não, o projeto São Vicente Ensena a História é o fragmento da encenação de São Vicente. Entendi. Você leva para os pontos turísticos que apresenta. Só o Anchieta é uma média de 20 a 25 pessoas, mais ou menos. Só o Anchieta. Caramba! Então, é um projeto muito bom aí, a gente está bastante animado. Eu quero que você avise a gente aí quando Claro, você for fazer, vou passar tire fotos aí, mande pra gente, Vamos para a gente poder informar, divulgar aqui sim. para o nosso pessoal. Até se você puder, depois quando a Secretaria de Estado, né, emitiu, A oficializar e data soltar e um tudo. roteiro, né, Sim. de apresentação. Até porque um dos roteiros é Praia Grande. Sim, Então, você conseguir, se você puder enviar para a que a gente comunique. Sem dúvida, Né? sem dúvida. E se quiser gravar com o celular, olha, Carlão, é o seguinte, vai Sim. acontecer e tal, manda pra gente aqui que a gente põe aqui dentro Não do tenha programa. dúvida, você não tenha entendeu? dúvida. Pra gente pro é nosso importante a telespectador divulgação também, e, pessoal que acompanha a gente na internet Claro, também. até para saber os pontos onde vai estar apresentando, para estar acompanhando. Exatamente. Pra gente é legal que a gente está divulgando o trabalho aqui da cidade, da região, que é a nossa proposta, e para você é legal também, você está avisando o E teu até porque é um público. projeto da região, né? Sim, Não é um e projeto está que avisando o teu público, né? Não tenha dúvida, é correto. Chegamos ao Essa é Boa. Isso, que eu estava... esse é o projeto. Você né? queria usar ele como primeiro, eu deixei como último. Tá certo, tá certo. Então vamos lá, aí, fala do Essa é Boa. voltando, né, aquela coisa, o projeto Essa é Boa, nós estamos há uns 2 a 3 anos, que é um projeto o quê? Da gente valorizar o humor, mas aquele humor das antigas. Humor de personagem, do bêbado do português, das piadinhas, do assaltante, aqueles quadros que você tinha antigamente na própria Praça é Nossa, Sim, Balança Mas Não Cai, o antigo... Que a Praça é Nossa é um tremendo de um sucesso. Não tenha dúvida. Ainda hoje? Mas ela modificou bastante, né? Hoje Sim, você mas vê que os continua personagens... ainda Mas sendo continua, um né? personagem, Ela faz um tem, sucesso. não tenha dúvida. O histórico da Praça é Nossa é indiscutível. Diz uma coisa para mim, Guto. Você está falando aí, né, de trabalhar com esquetes e do português. Sim, do caipira. Como é que está o negócio do politicamente correto? Eu tenho ouvido muitos humoristas reclamando. Pessoal que faz stand-up, que trabalha com humor, Ari Toledo já reclamou. Sim. Todo mundo reclamando do politicamente correto. Tá? Diz que hoje não dá para fazer piada. Olha, Foi obrigado a fazer piada. Era uma vez um italiano chamado Joaquim. Você entendeu? Tem que chegar e falar, não, tá falando mal de português, não sei o que lá, do negão, tá falando do negro, do gordo, tá falando do gordo. Você entendeu? Não pode falar de nada. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Que esse humor que a gente fala que é o humor anterior, que é o humor mais... Não vou falar que é o humor Não tinha antigo, aquele o humor policiamento. clássico, vamos dizer. Mas o que acontece? Era porque é jogado em cima do tipo. Então, quando o tipo está falando, você não questiona. Por exemplo, quando você fala do negro, quem questionar até hoje, você acha que o Mussum não ia utilizar o que ele sempre usou, que é falar dele? Que é o tipo. Sim. O que eles questionam, que também não sei que é certo e errado, eu não coloco, Sim. é de se você direcionar fora, externo.
um nego não sei do que e tal. Mas quando você utiliza, por exemplo, no caso do Mussum, que ele usava a negritude dele para fazer humor. Sim, fazia parte do O Gordo do usa para fazer humor, o Jô o Soares sempre Caipira usou. usa para fazer humor. Então, eu não sei, talvez possa estar enganado, que de repente agora vai ser boa surgindo aí, pode, mas eu não vejo problema. Eu acho que a gente está colocando, também não vejo. entra no ar, as pessoas estão gostando, tanto é que o nosso programa está na Unisantos, passou lá, porque a Unisantos ela tem toda uma estrutura educacional. Então aproveita, já que você está falando, quando é que eu entro? Isso. Qual horário? Hoje, 21h40. Hoje não. Nós estamos na verdade, internet. Verdade. Então não pode colocar horário fixo. É verdade, tem razão, desculpa. Passa de quinta-feira. Não, segunda, quarta e sextas, às 21h40. Segunda, quarta e sexta, 21h40. Isso. No canal 12, na Canal Unisantos. 12, Unisantos Estamos aqui, ou HF40. Nós estamos falando aqui no canal 11 também, que é a TV. Como nós somos todos co-irmãos, não custa nada, o Guto está aqui, a gente tem que falar. Claro. Acho que ninguém vai ficar chateado aí. Sim. Isso é importante. Então surgiu isso aí junto com o Guarda Juju, com o Roberto Marques. Que ele é o do idealizador, vamos dizer, é a nossa cara do projeto. Para quem não conhece, né, o Guarda Juju, Roberto Hugo ou Roberto Marques, que faz o Guarda Juju, nada mais é ninguém menos que o Teobaldo, famoso, o primeiro garoto propaganda do Brasil televisão, aqui, da televisão do Guaraná Antártica. E bárbaro, né? Porque ele fez... E vai vir aqui falar com a gente. Vai trazer os vídeos dele aqui, que é fantástico. E a questão do garoto propaganda dele, né? Que os programas eram para ser cinema, né? Se você vai ver os vídeos, que é antigo, mas o capricho da propaganda era uma coisa incrível, né? Era uma arte, né? Quer dizer, a propaganda já era arte. Bom, então é o nosso parceiro que vai estar com a gente aí, o Essa é Boa aí, essa é boa na TV, essa é a grande novidade. Essa é a novidade. Guto, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Pode entrar na página Núcleo Essa é Boa ou na página Recriar Palhando, tem os nossos dois canais. É página ou é perfil no Face? É perfil no Face, né? Então é facebook.com/. Isso. Recriar Palhando. Recriar Palhando, isso. Ou também, novamente, como você falou aí. facebook.com/. Núcleo Essa é Boa. Núcleo Essa é Boa. E tem os dois canais, Recriar Palhando e Essa é Boa. Guto, queria agradecer a tua presença aqui com a gente. Está convidado para voltar outras vezes, trazendo mais novidades. Maravilha. Você sabe que a gente está aí para a cultura e muito obrigado. E, Carlão, força aí, a gente torce aí que tudo dê certo aí para os nossos projetos. Vai dar certo para todos nós. Nós vamos encerrar esse bloco aqui com um trechinho do Essa é Boa. A gente vai para o intervalo e depois a gente volta com o segundo bloco com a presença de Cristiane Rezende. Até já. Olha que lua linda! O que será que fica mais longe, Paris ou a lua? Hello, dá pra ver Paris daqui? Meu amor, você é o meu sol. Jura, meu amor? Você é a minha lua. Ai, jura, querido? Você é a minha vida. Isso é assalto? Me passa o dinheiro ou a vida? Vai com ele, minha vida. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics.
Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. E sempre no início dos blocos eu falo para vocês como você faz para participar do nosso programa e como você assiste. Você assiste de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui no canal 11 da NET, que é a TV Com, no litoral de São Paulo. Você também pode assistir através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Aí você assiste em qualquer horário, de qualquer lugar do mundo. Você vai assistir agora aqui o bate-papo que a gente vai ter com a atriz Cristiane Rezende. Você achou legal, quer falar para algum amigo seu que mora longe, puxa, vê lá a entrevista da Cris, muito legal. Beleza, você fala para ele, a pessoa pega, acessa lá o nosso perfil no Facebook, vai estar o vídeo completo lá, tá? Nossos programas sempre estarão na íntegra e você pode assistir à vontade e também indicar para que outras pessoas assistam quando quiser, quantas vezes quiser. Dito isso, vamos à nossa entrevistada deste bloco, Cristiane Rezende. Ela é atriz. Gente, ela tem um currículo absurdamente grande. É novinha assim, rostinho de criancinha, mas tem já um currículo super extenso, que eu nem vou me atrever a falar tudo isso aqui, senão não ia bater um papo com ela. Então, atriz, Cristiane Rezende, seja bem-vinda. Obrigada, Carlão. Para mim é um prazer estar aqui com você mais uma vez, dessa vez na frente das câmeras. Sim. Né? Antes a gente já trabalhou juntos, Exato. né? Eu por trás das câmeras, dando auxílio e agora... A Cris, ela era voluntária também no canal NET Cidade 26, onde a gente também trabalhava lá, a gente fazia a apresentação de um programa lá, e a Cris fazia parte da produção do programa. Então a Cris ajudava a levar convidados, ajudava a orientar o programa, a fazer o programa acontecer, porque lá era ao vivo, esse programa que você está assistindo, ele é gravado, então a gente pode errar. Aí a gente erra, faz um cortezinho na edição, tá tudo resolvido, bem mais fácil. Agora ao vivo não tem, né? É que nem fala o Faustão, quem é ao vivo é outra coisa. Né? Eu ia falar quem sabe faz ao vivo, mas aí também ia ser muito metido eu, né? Então não. Quem sabe se vira no ar. Então, a Cris trabalhou com a gente lá, já trabalhou. Agora a Cris está aqui como atriz. E aí, Cris, conta pra gente então agora, para os nossos telespectadores e para mim também, essa tua vertente atriz, né? Quando começou? Como é que você começou? Eu comecei bem novinha. Imagino que já é novinha agora, imagino quando começou. E eu comecei como modelo, né? Eu cheguei para minha mãe e pedi, mãe, eu quero fazer um curso de modelo. Você é de Praia Grande mesmo? Sim, eu sou nascida em São Vicente, mas eu só nasci, bebezinho, já vim para cá, então a minha vida foi toda aqui em Praia Grande. Então você é calunga, que nem eu. Eu também sou calunga. Né? E aí eu cheguei para minha mãe, diferente do que a gente vê muito acontecer nos dias de hoje, que as mães que falam, né? Ai, meu filho é lindo, vou pôr meu filho numa agência. Ai, meu filho é maravilhoso. É incrível, né? Tem mãe que já pega o bebê que nem sabe sentar direitinho, já quer colocar no estúdio, aí fica aquela coisa, né? Tem alguns que dão certo, tem outros que não. A maioria não, né? Não dá Porque certo. aí é o sonho da mãe, não é o sonho da criança. Forte, né? Até seria legal você falar sobre isso, Cris, porque a quantidade de meninas e meninos que querem ser modelos, que querem ser atores e atrizes é muito grande. Muito. Porque todo mundo vê o glamour da profissão. Sim. Aí agora eu queria que você falasse do lado negro da força. E tem, viu? Tem. Né? Porque é um funil muito estreito, né? Essa coisa. Sim, aí eu comecei, né, fazendo um curso de modelo numa agência, depois eu fui Em Praia Grande? Em Praia Grande, eu comecei na Academia Aracaque. Na Aracaque. Né? Nesse tempo, a Academia Aracaque oferecia esse curso de modelo. Desculpa, você falou a idade agora há pouco, eu não lembro agora. 12 anos, foi isso? Isso. Começou com 12 anos. Pequenininha. E aí depois eu fui para uma agência, para outra agência, até chegar na Baiclô, né? Que eu fui uma das meninas da Clô, né? E muitas coisas aconteceram. E paralelo a isso, eu já comecei a fazer oficinas de teatro. Já fazia uma oficina. Era modelo, como é que fala? Modelar? Modelava, sim. Já modelava? Modelava, desfilava, posava. E paralelo fazia também oficinas de teatro, uma aqui, outra ali, da Secretaria do Estado, às vezes da Prefeitura. Então ia me envolvendo nesse ambiente. Você sempre gostou de teatro? Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de estar com pessoas. Né? Algo que me fascina, algo que realmente me atrai. Você gosta mais de teatro ou de passarela, fotografia? Como é que é o negócio? Tem isso de gostar mais ou você gosta de tudo? Eu gosto de tudo, mas tem aquele que dá um prazer maior, né? Que dá tesão, como a gente fala no teatro, né? Tem que dar tesão.
E no caso do teatro, eu acho que eu consigo me expressar melhor. Porque no teatro eu falo, né? No teatro eu me movimento de muitas formas diferentes. E a passarela, ela tem um quadro, né? Você tem que estar dentro, você tem que estar dentro do quadro, de acordo com a roupa. Se a roupa é uma roupa mais clássica, mais social, você precisa se comportar de uma forma, né? Se é uma roupa mais despojada, o comportamento já é outro. Na passarela, o movimento já é outro. Mas na passarela fica muito bonito. Nós temos uma foto aí da Cris desfilando. Cris, quando é que foi esse desfile, essa foto? Essa foto eu fiz para uma boutique de Santos. Eu faço trabalhos para eles até hoje, né? Que é a Boutique Antonelzi. E essa foto foi de 2011, 2012. Mais ou menos, e foi muito glamour. E onde foi essa foto? É dentro da boutique mesmo. Os desfiles são lá dentro, as clientes podem tocar nas roupas. Ai, que legal. Podem ver uma roupa, por exemplo, num cabide, pedir pra gente colocar aquela roupa. Se eu não me engano, o João Bernardo, do JB, sim, o JB ele faz cobertura. Já vi no programa do JB. Sim, mandar um abraço também pro JB, meu amigo. Então, essa foto que a gente acabou de ver aí, então, foi um dos seus desfiles lá. Você continua desfilando para eles? Continuo desfilando para eles até hoje. Acabei de vir de um trabalho lá, logo vai estar no ar. Ai, que legal, legal. É bem bacana. Eu gosto muito de trabalhar com eles, são muito profissionais, né? E aí é um trabalho que eu desenvolvo aí já há um tempo. Legal. Aí você então modelava e fazia teatro. Aí, em paralelo fazia teatro. Como é que foi a tua evolução nisso? Fazendo oficinas aqui e ali, participava de espetáculos de conclusão de cursos, né, de conclusão de oficinas, até que um dia eu senti a necessidade de procurar a teoria, porque eu fazia muito, estava muito na prática, né? A gente fazia as aulas, apresentava cena, mas eu estava sentindo a necessidade de buscar entender como surgiu o teatro. A mecânica, né, da coisa. A mecânica da coisa, né? Que pensadores que pensam teatro, existem linhas diferentes dentro do teatro, né, de autores, de pensadores, de escolas de teatro. E aí eu decidi me profissionalizar. Foi quando eu procurei a Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, a EAC de Santos, lá no Teatro Guarani. E lá eu consegui encontrar aquilo que eu estava buscando dentro do teatro, que é esse aprofundamento mesmo na questão da técnica. E lá eu fiquei 3 anos, né, que o curso é de 3 anos, tem uma carga horária assim bem grande. Puxado, hein? 3 puxado, anos. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Nossa! Eu fazia a turma à tarde, né? Então eu estudava das 2 da tarde às 6 da tarde. Todos os dias, 4 horas de segunda a sexta, 20 horas por semana. Durante 3 anos tem faculdade que não é essa carga horária, não é? Tem faculdade que não é isso mesmo. Então lá eu consegui entender um pouco, né? Método Stanislavski, entender um pouquinho de Brecht, Meyerhold, que são pensadores dentro do teatro que trazem essa técnica, esse entendimento, e era aquilo que eu estava buscando. E a partir dali as coisas começaram a andar assim de uma forma maravilhosa para mim, e eu fui me envolvendo. Tanto que agora eu estou em São Paulo, né? Estou desenvolvendo algumas coisas lá, algumas atividades, e a escola foi fundamental. Depois da escola? Depois da escola eu fui para São Paulo. Na época da escola, na época da NET, você estava na escola? Isso, na época da NET eu estava na escola. Quando começou o projeto do Essa é Boa, né? Que eu faço junto com é verdade, com a você Recria também faz a parte também, do Essa é Boa. Eu estava na escola, então tudo que eu aprendia lá, eu estava exercitando. Estava exercitando produção, né, na NET, estava exercitando o trabalho no Ela, exercitando a comédia no Essa é Boa, então eu estava juntando teoria e prática. Aproveitando que ela está falando do Essa é Boa, vamos colocar um trechinho de um vídeo onde a Cris contracena com o Roberto Marques, que é o guarda Juju. Vamos assistir. Garçom, por favor, uma cerveja long neck? É pra já, senhora. Como é que eu faço pra abrir isso, garçom? É só torcer. A cerveja é o terror. A cerveja é o terror. A cerveja é o terror. Beleza, você acabou de ver então esse trecho aí daquele do bar lá, que é torcida lá, Trabalhar. E é essa aí que o Guto estava falando, né, no primeiro bloco, do retorno aquele humor da antiga, né? Uhum. E esse tipo é o tipo de humor de antiga. Até o Roberto tem esse jeitão mesmo, né? Do humor tradicional, né? E o Roberto é um amor de pessoa. Para mim foi assim uma honra. Foi um prazer poder trabalhar com uma pessoa que tem essa história dentro da arte, dentro da atuação. Para mim ele é um exemplo, ele é
é um cara assim que eu quero sempre estar por perto. Poder sempre estar aprendendo, sempre poder estar sugando assim tudo aquilo que ele tem para me ensinar. Com o Roberto sempre tem aprendizado, né? É uma tem. maravilha. O Roberto, ele é muito bom. O Roberto, eu estou convidando já o Roberto aqui ao vivo não, que já é gravado, mas estou convidando o Roberto aqui, já ele vai vir aqui no nosso programa, vai falar muito da história dele. Gente, tem histórias que vocês não acreditam, coisas assim hilárias, tá? Que o Roberto vai contar para vocês. Ele tem muito material também, muito acervo aí que a gente vai colocar na tela aí para você sempre estar vendo essas coisas. Bom, mostramos o Essa é Boa. Aí você fez o Essa é Boa, estava fazendo teatro. E aí, continua Tinha aqui na acabado Baixada? de vir da Itália, que eu tive uma experiência também fora do país. Fiquei um ano fora. Ah, ficou um ano na Fiquei Itália? um ano fora. Fazendo o que lá? Lá eu fui com uma companhia de folclore, né? Então a gente tinha atividades com capoeira, tinha atividades com dança afro, a gente estava desenvolvendo um espetáculo musical também na Itália. E aí foi muito bacana esse tempo que eu fiquei lá, também aprendi bastante. E eu voltei sedenta de poder exercer tudo que eu aprendi lá para cá. Então foi uma das coisas que também me levou a procurar esse aprofundamento no teatro. Como é que é a visão do europeu para a arte? Porque o europeu a gente sabe, né? Eles têm... Quando o Brasil foi descoberto por europeus, então a Europa já existia há muito tempo. Então eles têm uma outra visão da arte. Você conseguiu distinguir essa diferença de visão da arte europeia para a nossa? Eu sempre falo, né, para as pessoas, quando eu comento que já tive a oportunidade de morar fora e trabalhar com arte fora do Brasil, e as pessoas perguntam para mim, o que você mais gostou lá? Ah, já sei, foi a pizza, né? Na Itália você gostou de pizza. Eu falo, não. Isso caberia a mim falar que sou gordo, já tinha que falar logo na comida. Não foi a pizza lá é uma massa fina, agridoce, é muito diferente da pizza brasileira, aquela gostosura que a gente, né, tá acostumado, só existe aqui, lá não tem nada. O que na verdade eu gostei de estar lá fora foi o fato de, quando nós chegávamos com a nossa companhia, os italianos, né, se expressavam de uma forma, ci arrivo, os artistas brasilianos, porque chegaram os artistas brasileiros, então era aquele fervo, então a gente era recebido com muito calor. E o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei contratada, né, de uma companhia que é de lá. Ah, você foi contratada por uma companhia italiana? Uma companhia de lá, foi uma indicação. Pensei que era uma companhia brasileira que foi fazer uma foi indicação, temporada. Foi indicação, né, de uma companhia do Brasil e eu fui contratada como que legal. Funcionária, porque lá, agora entra a parte que eu mais gostei de lá. O artista, ele não recebe cachê, ele é um funcionário assalariado. Então, Não tem cachê? Não. Olha, Não. E é melhor isso? É muito melhor, porque independente, por exemplo, nos tempos de inverno, mês de janeiro, lá é inverno, a gente teve uma apresentação só. A gente só teve uma apresentação do espetáculo. O salário veio normal. E o nosso salário foi o mesmo. A gente, claro, estava ensaiando, estava trabalhando nos figurinos. Sim, tinha que cumprir Estava desenvolvendo, sim, estava desenvolvendo para o nosso trabalho. Mas o nosso salário veio mesmo, tendo apresentação ou não. Então, eu acho que essa valorização do artista ser um profissional como um médico, como um engenheiro e ter a mesma importância, ter o mesmo respeito, ter o mesmo peso dentro da sociedade, é fundamental. Então aí a gente vê refletido a importância da arte, né, na Itália para os europeus, né, no caso a Itália onde eu estive, e a diferença aqui do Brasil. Que ano que você esteve na Itália? Eu estive de 2011 a 2012. Tá. Né? E aí, aqui no Brasil, às vezes a gente tem que se sujeitar, sabe? Era isso que eu ia perguntar agora. Você acabou de falar da Itália, eu senti uma pontinha de mágoa. Uma nostalgia. Não, nostalgia também, que hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas uma certa mágoa. Aqui no Brasil, o artista que não... Vamos ser honestos, né? O artista que não está na Globo, que não está na grande mídia aí, ele sofre. Sofre muito. É por isso que muitas pessoas que começam fazendo teatro, elas não conseguem permanecer até o final. Porque é doloroso, e tem é aquela sofrido. pessoa maldosa, né? Eu já vi, o Faustão brinca muito com isso, ele não faz isso, tá, gente? Mas ele brinca muito com isso. Diz que chega pro artista e pergunta, você é ator? Né? Sou, hein? E trabalha também? Qual é a profissão? Isso é uma facada, né, não? E é assim. Chega lá, Cris, você é atriz, né? E trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Você entendeu? Pô, eu acho que o correto seria viver disso, né? Poder Exatamente. viver disso. Se não todos, mas pelo menos uma
parcela considerável. Sim, aquela pessoa que leva jeito para coisa, que também tem gente que não leva jeito para coisa. Aí a pessoa tem que ter, se não tem a noção, né, o simancol, de saber, tem que alguém chegar próximo, alguma pessoa amiga e falar, olha, tenta partir para a parte de produção, direção, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, iluminador, técnico. Por quê? Porque você não estou sentindo muita experiência. Eu acho que os grandes diretores têm isso aí, né, para falar para as pessoas. Deveria falar, sabe? Porque às vezes a pessoa fica a vida inteira malhando em ferro frio, como diria a minha avó, né? Malhando em ferro frio e não consegue decolar, não consegue ter uma vida digna, decente. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê gente de qualidade que não consegue, mas também a gente vê gente que a gente sabe que não vai conseguir decolar, né? Com as motivações talvez não tão corretas, né? Sim. Para aquilo, querendo fama, querendo status. Né? Não sei, eu acho que a pessoa tem que procurar realização profissional. Exatamente, né? Estar naquilo porque quer estar, porque gosta de estar. Dinheiro, fama, glamour, isso tudo vem como consequência. Sim, encarar isso como um trabalho também, né? Sim. Porque vai muito do artista, do profissional também se posicionar e olhar para isso como um trabalho. Sim. Estudar. Se dar valor, né? Porque se valorizar. muitos atores, eles querem só chegar e fazer a cena e aparecer. Sim. Esquece que tem ensaio, que tem que estudar texto, que tem que estudar um pouco da teoria para você entender do que aquele autor, do que aquele diretor está falando. Então é muito importante também que ele busque se aperfeiçoar, né? Estudar. É importante, né? Bom, e aí? Então aí você teve essa sequência, qual foi o que veio depois disso? Voltou da Itália em 2012? Então, voltei da Itália com essa sede de realmente é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Fui lá, fiz a escola, me profissionalizei. E a partir daí eu me aventurei em São Paulo mais uma vez, né? Que eu já tinha estado em São Paulo em 2008 para estudar, fazer faculdade e tudo. Mas agora dessa vez... Você fez faculdade de psicologia. Ah, tá. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu fiz a escola de arte. É que eu sou apaixonada por ser humano. Sim. Não importa se ele venha na arte, se ele venha na ciência. Na dor ou no amor. Né? Na dor ou no amor. Então eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com pessoas. E para mim, por isso que eu falo, né, que atuar me realiza demais, porque eu crio uma vida. Sim. Né, eu crio um ser, né, um personagem é uma vida, tem sentimento, tem história, tem uma gênese. Então isso para mim é muito prazeroso, né? E aí agora estou em São Paulo e... Não, 2012. 2012? Eu estou em 2012? É, você foi para São Paulo, aí você trabalhou lá. Senão a gente perde a cronologia da coisa, que a gente já pula para 2017. Sim, sim. Aí a gente perde. Sim, aí fui para... Trabalhava como modelo ainda. Essa foto que a gente está vendo aqui na tela agora, essa aí de quando é? Essa é de 2012. 2012, então, quando você voltou da Itália. 2012, isso. Tá. Isso aí foi no estúdio que eu fiz, tirei umas fotos, né? Fiz um ensaio fotográfico. Sim. E gostei dessas fotos, ficaram bem bonitas, bem legais. Claro. Eu não perdi o jeito de modelo, né? É, isso é importante não perder, né? Não é? Porque aí você continua ainda, né? Como você Sim. começou, continuou. Eu acho que quanto mais conhecimento o artista agregar, mais completo ele é. É claro que ele tem que ter um foco, tem que ter uma direção, né? De um lugar que ele quer chegar, da especificidade, né? Mas também ter um olhar amplo e ver quais outros segmentos podem agregar, ajudá-lo a chegar naquele objetivo que ele quer. Entendi. Né? E aí depois disso, em 2012 você foi para São Paulo, trabalhou com teatro em São Paulo? Trabalhei com teatro em São Paulo, eu fiquei dentro de uma companhia, né, de uma produtora, na verdade. De que TV? Não, é uma produtora de eventos. De eventos. Foi o pessoal que produzia a Noites do Terror. Aí você vê que são coisas completamente opostas, né? A pessoa sai da beleza, da passarela do glamour e vai pro terror. Noites de Terror do Play Center. Isso. Tá, era terceirizado então esse serviço? Sim, era terceirizado, é a produtora AWR que faz, né? Que fazia na época. Né? Play Center nem existe mais. Isso. E aí, com eles, né, eu consegui desenvolver esse trabalho de terror e foi muito bacana, foi muito divertido. Você gosta dessa vertente do terror? Eu gosto dessa vertente. Gosto muito dessa vertente. Acabei de fazer um curta também de terror. Agora, em 2017? Agora, mas a gente vai chegar lá ainda, tá, né? Nós estamos em 2012. Né? E aí eu trabalhei com essa produtora, fiz a Noites do Terror, também foi um trabalho maravilhoso. Conheci gente, fiz contato, amigos que eu levo para a vida inteira. Sim. E aí, agora essa produtora, ela está fazendo o mesmo trabalho, né, de terror,
Só que agora... A WR mexe só com o negócio de terror, pelo jeito? Não, ele mexe com carnaval também. Ah, é? Ele mexe com tudo. Ah, entendi. Você está desenvolvendo com eles agora um trabalho... Isso, e agora eu fiz o trabalho da Noites Macabras, né, que como o Play Center fechou, agora ele conseguiu o contrato com aquele parque Wet n Wild, um parque aquático. Em Jundiaí. Que é ali em frente ao Hopi Hari, né? Em frente ao e Hopi aí Hari. eu fui fazer a Noites Macabras, a Maldição do Vilarejo, eu fiquei Tá na tela aí, tá na tela. Esse que está aparecendo é o folder. É a Sim. foto da Noites Macabras. Sim, esse trabalho assim foi maravilhoso, porque eu ganhei um personagem, né, de destaque, né, a grande bruxa malvada da história. Sério? E pra mim isso foi um desafio. Quando Por ele que falou foi? pra mim assim, ó, você vai ser a Ravena, a carro-chefe da história. Eu falei, meu Deus, deixa eu buscar as coisas que eu aprendi mais uma vez, resgatar técnica, resgatar conhecimento, para poder, né, pensar esse personagem, criar esse personagem que é denso, que era forte e não era tão caricato, né? Porque o tema desse ano, de 2016, diferente de ser zumbi, de ser monstro, eram bruxos. E bruxos são seres vivos, são pessoas vivas, não são pessoas mortas que ficam lá, né, gemendo. Então, eu tinha que ter essa pegada de terror, mas também trazer uma certa humanidade ali pra coisa. Então, pra mim foi um desafio tremendo, foi um trabalho que me colocou pra cima, que me levou pra frente. Quanto tempo você demorou para preparar essa personagem? A gente começou as audições em junho, julho, agosto. Foi junho, 2016. julho, agosto. Foram aí, acho que 3 meses de 2016. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Foram 3 meses assim, de muito trabalho, de muita... E onde foram esses ensaios? Esses ensaios... Foi tudo lá em Jundiaí mesmo? A gente teve alguns ensaios, né, em Jundiaí, com a estrutura preparada, mas muito trabalho de construção de personagem foi num espaço teatral lá de Santana, agora eu não consigo me lembrar o nome. Santana, Zona Norte de São Paulo. Na Zona Norte de São Paulo, né? E aí a gente ficava ali e cada um... Você está morando em São Paulo? Estou morando em São Paulo atualmente. Atualmente eu estou para lá. E aí esse trabalho me levou para frente, me fez me sentir desafiada, que é isso que eu gosto. Nós temos a foto dela. Honestamente, não dá para te reconhecer. Vocês estão vendo na tela aí a foto já da personagem pronta. E uma coisa muito interessante desses trabalhos de terror... Como tá diferente. É isso que eu vou comentar agora, muito então importante. Comente. Uma das coisas que são muito peculiares assim do trabalho de terror é que são poucas mulheres. Nós tínhamos aproximadamente 50 atores no elenco, né? Entre elenco de atores e bailarinos, e éramos 4 ou 5 meninas. Caramba, e por que essa diferença? Porque o terror, ele carrega, né, essa coisa de que você tem que se travestir, ficar feio, ser monstro. E as meninas não querem, as meninas querem ficar bonitas, né? A mulher tem essa coisa da beleza, até porque a sociedade mesmo cobra tanto isso da gente, né? Que a gente tem que ser bonita, que a gente tem que estar maquiada, que a gente tem que estar com a mas feita. é um trabalho, né? De repente tem que aparecer como um zumbi, vai aparecer um zumbi parecendo a Gisele Bündchen. Não existe. Mas todo trabalho, ele carrega o reflexo da sua sociedade, né? A nossa sociedade, a mulher, ela quer Então é a própria bonita. mulher que não tem interesse de participar? Eu acredito que sim, porque é para todos, né? As audições, o chamamento, né? A convocação é para todos os atores. Enviam currículo, enviam material. Como é que está o mercado, Cris? Como é que a gente está falando de trabalho, que você está em São Paulo? Como é que está o mercado hoje em dia, nessa recessão toda que o país vive? Estamos em 2017, tá, gente? Se você assistir esse programa no futuro, saiba que em 2017 o Brasil estava quase, se não todo afundado, estava bem afundado e de pernas para o ar. Olha, eu sou atriz aí já há um tempo, né? É claro que Hoje você vive de ser atriz hoje? Eu consigo já viver de ser atriz. Ah, que maravilha. Estou muito feliz por esse alcance. Parabéns. E vou ser bem sincera, os dias de hoje tá muito difícil. Tá muito difícil perto do que já foi a publicidade, né? A gente em São Paulo conseguia fazer 3 testes num dia para um trabalho. Como é que está hoje em hoje, dia? Se você consegue fazer... fazer... está hoje em dia, não. Como está em 2017, vai. Se você consegue fazer 3, 4 por semana, você está muito bem. É mesmo? É. Infelizmente, eu acho que essa crise também está geral para todo mundo e a publicidade está sofrendo, né? A gente vê em São Paulo, vou já deixar aqui o meu protesto, né? Tem uma verba da prefeitura que está retida
né, para a arte, para a cultura, e isso afeta diretamente os grupos teatrais da cidade de São Paulo, afeta diretamente a cultura, gestão nova, enfim, não vou tomar partido nenhum de nada, mas é uma realidade, a verba está parada. Tem que destravar, né? O João Dória aparentemente é um cara revolucionário, vamos ver se ele consegue revolucionar a ponto de liberar essa verba e daí incentivar. A gente está vendo que ele está fazendo coisas para a cidade ficar boa, né? Melhor, bonita, limpa. Vamos ver se consegue fazer pelo menos com que essa verba seja solta de onde ela estiver presa. E aí, infelizmente, as pessoas alegam... ele é da área também, né? Ele é da área. As pessoas alegam que a arte é a última opção, né? A gente tem tantas outras coisas mais importantes. Mas o Dória não pensa isso. Mas o Dória não pensa a saúde, a educação, a segurança. Sim, eu acho que tudo tem o seu valor. Tudo é importante, né? Lógico. E a arte, eu acho que ela faz parte também. O Dória também. não pensa dessa forma, né? O Dória pensa de uma forma diferente, que ele é da área, justamente por isso. Eu acho que vai entrar no eixo a coisa, se Deus quiser. Eu tinha uma coisa para te perguntar que agora me fugiu. Você falou das audições, né? Conta pra gente alguns trabalhos que você está realizando nesse tempo, que a gente se viu quando? Em 2015, acredito? Sim, foi. De lá para cá a gente não se viu mais, e a gente tem conversado, a gente tem contato e tudo mais, mas a gente não tem contato constante. O que você realizou nesse tempo? Fora o Noites Macabras... um curta que você fez agora no início de 2017. Sim, eu fiz um curta. De terror. De terror. Você tá feia? Nesse não, nesse eu sou comida pela pessoa que fica feia. Tá. Mas eu não vou dar spoiler. Não deu. Já deu, mas tudo bem, vai. Foi com um coletivo que eu conheci, de um pessoal aí que se reúne na USP, que realiza alguns trabalhos ali dentro, né? Já são pessoas formadas em cinema, em publicidade, rádio e TV. Pessoal da ECA, né? E aí eles formaram esse coletivo e agora estão com uma produção assim, muito bacana, produzindo coisas uma atrás da outra. E esse curta vai passar onde? Então esse curta vai para festivais. Para festival. Vai para festivais e chama O Demônio Vem da Favela. É bem exótico o nome, né? Porque a gente vai juntar várias coisas. Para ir lá para participar de festivais no exterior, tem que falar, né? Vem da favela, tem um estereótipo sempre, né? E aí esse coletivo é o Coletivo Caxangá. Estou bastante feliz também com eles têm outros projetos paralelos, bem bacana. E aí nesse curta eu vou até a minha amiga, que é a principal. Você vai dar spoiler. É vai verdade, não posso dar spoiler, então não pode dar spoiler. Assistam. Quando estiver no festival, você vai poder assistir pela internet. Ou depois que eu não participar do festival, vai estar disponível na internet para todo mundo assistir. E a gente vai assistir. Cris, estamos chegando no final da tua entrevista, esse bate-papo. Que pena. Te convido a voltar aqui mais vezes, trazer mais material. Nem a metade. Então, tem mais material para você trazer aí, sempre quando você tiver novidade. Pode gravar via celular, manda pra gente que a gente coloca. Pessoal que quiser te acompanhar, como é que faz? Facebook? No Facebook tá lá, Cristiane Rezende EAC, né, que foi a escola que eu fiz, pode me achar. Eu tenho também um canal no YouTube, Cristiane Rezende Atriz, e muitas coisas estão por vir. Tá, então é Facebook e YouTube. Facebook e YouTube. Facebook... e tem Twitter também, Cris Farfala. Farfala é borboleta em italiano. Tá, então Cris Farfala, @Cris Farfala no Twitter. No Twitter. Então tá, nós vamos colocar tudo isso aí na tela também, vocês vão ver, vocês acompanhem e sigam a Cris aí nessa jornada dela. Cris, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito bom ter casado essa oportunidade de você estar aqui na Baixada Santista e poder vir bater esse papo com a gente. Quando você voltar aqui para a Baixada Santista, sempre dá um aviso, traz aqui e vem trazer informação pra gente. Novidade boa. Vou sim, pode deixar. Tá bom, querida? Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, tá ok? Eu que agradeço. E eu agradeço vocês por terem estado conosco nesse programa de hoje, onde no primeiro bloco nós tivemos a participação do Augusto César, o Guto, que falou também da trajetória dele aqui na cidade de Praia Grande, e a Cris, que é calunga, morou em Praia Grande, está em São Paulo, está fazendo um monte de coisa, tem um monte de história, e bater esse papo aqui com a gente nesse segundo bloco. E eu convido vocês a estarem conosco no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá.